Várias situações pontuais chegando, né? Perguntas para o Lucas, muitas perguntas para o Lucas, mas vamos voltar onde eu estava antes, né? Nessas questões que já são para responder aí para toda a comunidade. Uma delas, inclusive, ampliando um pouquinho, Lucas, o pessoal está perguntando de novo se vai ter custo hidrômetros novos que vão ser substituídos. Não tem custo para ninguém. Não tem custo ao consumidor. Totalmente gratuito, muito bem. Filtro de ar, uma pessoa disse que foi multada porque colocou. Como é que é essa história? Dá para você explicar o que é um filtro de ar, num hidrômetro, enfim, como é que isso funciona e se esses novos vão ter ou não essa capacidade de conter a passagem de ar? Não, esse é um ponto muito importante. Dentro do nosso sistema de abastecimento de água, né, nós temos a rede ali, que é subterrânea, e quando fazemos a ligação de água, tem o cavalete, que é aquela peça onde fica instalado o hidrômetro, tá? A única pessoa ali, instituição autorizada em mexer nesse cavalete, fazer qualquer tipo de modificação, é somente a concessionária, tá? Então tem algum tipo de vazamento, tem que ser avisada a concessionária, aquela que faz o reparo do cavalete, que a gente chama, e qualquer modificação nesse cavalete, por lei, né, é proibido, é vedado, justamente porque já vimos diversas situações em que foram colocados algum tipo de acessório ou alguma coisa diferente, que inclusive causava falta de água ali naquela residência. Então, por esse motivo, somente a concessionária, ela que pode estar colocando ali no cavalete. Quanto à questão de ar, né, foi um segundo questionamento, é muito importante salientar, nós temos um sistema de abastecimento de água muito robusto, ele é 100% ali operado por poços tubulares profundos, né? Ou seja, poços, uma captação que é subterrânea. Ali. Isso, só chegar bem no microfone. Perfeito, vamos lá. Que é captado ali do lençol freático. Esse tipo de abastecimento de água é um abastecimento muito mais seguro operacionalmente, tem menos interferências do que, por exemplo, uma captação superficial, que tem uma estação de tratamento de água e que pode ter N intercorrências. Quando é água de rio, por exemplo, ou de riachos, enfim. Isso, certo. Exatamente. Diante desse cenário, devido a essa segurança operacional, a questão de ar nas tubulações, ela não ocorre, ao menos de casos muito específicos, que é, por exemplo, uma quebra de rede de grande porte, expor terceiros, né? Então, em casos muito pontuais, extremamente pontuais mesmo, pode ocorrer algum tipo de intercorrência. Qualquer questão que o consumidor ele avalie tem que ser chamado à concessionária. Lembrando, novamente, algo aconteceu fora do normal, o consumidor registrou, chegando no atendimento, nós damos o desconto ali. É uma política da empresa. Certo. No caso do moço que perguntou aqui, que pagava 30, 40 e não estão fazendo leitura, porque diz que vão reavaliar as contas. O que você pode dizer? O pessoal lá do Santa Clara que indagou aqui. Outro assunto muito importante. Quando o leiturista ele vai no hidrômetro, realiza a leitura e emite a fatura, automaticamente, quando esse valor ele dá muito fora da média, é emitido esse comunicado que fala que teve uma alteração na fatura. Por quê? Porque essa informação volta à concessionária e lá dentro da concessionária a gente emite uma outra ordem de serviço para ir uma outra pessoa e confirmar a leitura do hidrômetro. Então, confirmou que está certo, libera a fatura. E pode ser justamente aquela questão que havíamos falado na sessão anterior de algum vazamento interno, né? Então, esse caso específico, o que nós informamos ao consumidor? Aguardar, né? Pode ter sido algum erro de leitura, ocasionou um aumento da fatura, mas aí vir um outro colaborador lá e confirmar. Se ele confirmar que a leitura está correta, a fatura vai ser emitida. E se deu um valor acima ali da sua média, já verificar ali se pode ter algum vazamento interno, no qual temos testes bastante simples que dá para fazer com o próprio hidrômetro da residência. Então, o consumidor, o senhor não recomendaria que ele pagasse aquela fatura de valores que ele considera exorbitantes, digamos? Isso. Quando vem um comunicado, não vem o valor da fatura. Justamente para a gente primeiro verificar internamente, outra pessoa confirmar a leitura, e então, se confirmada a leitura, é emitido ali a nova fatura. Mas qualquer questionamento quanto a faturas elevadas, o primeiro passo que a gente passa, né, é até antes de ir na loja, que é o que o pessoal da loja vai indicar ao consumidor, é fazer um teste simples para verificar se ele pode ter algum vazamento interno. E como é que é esse teste, né? É muito simples.
Você pode ali na sua residência, às 5 da manhã, 4 da manhã, enfim, o primeiro horário da manhã, garantir que a água não esteja sendo utilizada por nenhum equipamento dentro ali da residência e olhar o hidrômetro. Se o hidrômetro estiver rodando, é muito provável que tenha um vazamento interno. Por quê? Qual que é o raciocínio? Na primeira hora da manhã, ninguém utilizou ainda a água. Então, a caixa d'água vai estar cheia, as tubulações internas da residência vão estar cheias. Então, não tem motivo para estar água entrando dentro da residência. Então, Ou tem que seja, estar quietinho, o hidrômetro não pode estar marcando nada nessa isso, hora. ele não pode estar girando, né? Certo. O hidrômetro tem aquelas hélices vermelha Tem que e estar uma quietinho, pretinha. no caso, Tem que estar pra tá tudo paradinho. certo. Se estiver rodando, nem que seja um pouquinho, é indício já, uma comprovação basicamente que tem algum vazamento interno. E aí precisa chamar alguém que entenda do assunto para olhar. Exatamente. Aí guarda as notinhas, registra com foto, que é dado o desconto na fatura. Muito bem, então perguntando aqui, água faltando no Ocidental, Jardim Ocidental. Estão pedindo, você tem alguma explicação para isso, Lucas? Sabe onde fica, de repente? Sim, ali do lado do São Francisco. Tivemos uma manutenção de rede hoje pela manhã, soltamos um comunicado, mas do Jardim Ocidental em específico, hoje não recebemos ordem de serviço de falta d'água. Então, muito importante, consumidor, quando tem qualquer tipo de problema, ele abrir a ordem de serviço, pode ser pelo 0800, pelo Não é normal AguaZep. faltar todo dia, igual a pessoa falou aqui, que falta todo dia. Não, e Jardim Ocidental é o que a gente chama de baixada, é uma área baixa. Lá as pressões são muito altas, né? A gente até estuda formas ali de conseguir reduzir e controlar um pouco mais a pressão. Então, pode ser algum problema ali pontual também, né? Assim que é aberto a ordem de serviço, em 24 horas a concessionária realiza a aferição. Muitas vezes, por nossa experiência, né, identificamos que é um problema interno, a pressão está boa, e nesses casos, o consumidor estando em casa, né, o operador bate palma, tenta chamar o consumidor e já explica ali a situação como um todo. Mas esse caso específico, se conseguir um endereço, Marlene, já pode nos passar, que a gente faz uma verificação, mas o que indicamos aos consumidores é abrir a ordem de serviço de falta d'água, junto aí ao call center, AguaZep, exatamente. Certo. Muito bem, a pessoa que está dizendo que ela mora sozinha, tem que pagar R$100 de água, e a outra vizinha mora em 2 pessoas e paga R$100 também. É uma taxa? Como é que é isso, Lucas? É tudo feito por relógio aqui em Sorriso, tudo tem medidor de água. Todo mundo tem. Isso, todos têm medidores de água, mas é importante lembrar que temos as faixas de consumo, né? Então, quem consome de 1 a 10 metros cúbicos, né, paga a taxa que a gente chama de taxa mínima, só que é uma taxa menor, né? Não seria R$100 no caso? Não, a taxa mínima, salvo me engano, o reais por metro cúbico é R$3 por metro cúbico, então a taxa mínima dá 30, 31, 30 e né? pouco no caso. Entre Isso. 30 e 40 que esse senhor aí falou há pouco no caso. A taxa mínima dá cerca de R$31. Certo. Então essa senhora já não está pagando a taxa mínima, mesmo morando sozinha, estaria consumindo mais água, ela diz que não tem vazamento, mas enfim. É um caso pontual também, cada caso tem que ser analisado nisso. Exatamente, Tá. isso. Outra pergunta aqui, gostaria de saber algo que ninguém nunca me respondeu até hoje. Quem são os donos da concessão, os sócios da Águas de Sorriso? A gente pode falar isso ou não? Não, na verdade, a Águas de Sorriso ela faz parte de uma holding, uma empresa de maior porte que se chama a EGEA. Hoje a EGEA ela é o maior player privado de saneamento básico, está atuando em cerca de 500 cidades aqui no município, né? 500 cidades no país, você fala? 500 cidades no país, né, a nível nacional. Não é só Mato Grosso, então? Não é só Mato Grosso, né? É a maior empresa privada de saneamento básico que hoje temos aqui no Brasil. Aí, claramente, a EGEA tem sua estrutura societária, né? Mas aí é complexa. Muito bem. O que podemos esperar? O pessoal está dizendo que, inclusive, em relação ao esgoto, que é um outro assunto complexo também, eu não tenho muito tempo mais, mas enfim. Green Park, segundo a pessoa nos informou, já teria gente utilizando a rede lá e ainda não teria sido ligada. Então, ele está perguntando quando é que vai ligar e o que acontece num caso como esse aqui. Esse assunto é extremamente pertinente, né? Aquela área ali, o Green Park, Copenhague, aquela região ainda não está com a rede liberada, né? Que é o que chamamos de rede seca, né? Ela está lá, mas tem que esperar a finalização de outra estrutura para conseguir ser ativada, né? Isso é um problema no município, né? Todos esses casos
a gente tenta fazer algum tipo de paliativo e comunicamos ao NIF, né, que é o Núcleo Integrado de Fiscalização, que é o órgão ali responsável por fazer essa fiscalização residencial, né? Nós, como concessionária, não temos esse poder de polícia. Fiscalização, no caso. E quando vai ligar, você sabe dizer ou não para o pessoal lá? Então, aí entra na questão do cronograma, que está em aprovação. Então, nesse momento, não posso falar uma data certinha, batido o martelo, até a finalização ali da repactuação que está em andamento. Não tem nem previsão? Nem previsão. Temos, mas não podemos divulgar uma informação que ainda não está alinhada entre todas as partes, né? De certa forma, pelo que eu entendi, vai depender, então, dessa entrada, dessa renovação, enfim, para que as coisas avancem nesse sentido, é isso? Isso. A obra de esgotamento já está avançando, né? Então, até início de 2024, já teremos mais cerca de 15 bairros que estarão já com a rede ativa de esgotamento sanitário. Vai ter desativação de algumas estações de dentro da cidade, que vão ser afastadas para a estação mais longe. Mas aí é uma região específica da cidade, o restante entra neste cronograma, que pode sofrer modificações, né? Enfim, até a aprovação final. Tudo bem. Tem lugar que está cobrando esgoto, a pessoa está dizendo aqui que não está ainda implantado. Se a pessoa está nessa situação, qual é a medida que ela deve adotar? Procurar o escritório também? Isso, deve ser procurado o atendimento, né? O que ocorre muitas vezes é da rede passar e estar ativa e o consumidor não fez a ligação. E o consumidor não tem esse conhecimento também. E é muito importante salientar, a rede ativa passando na frente do empreendimento está apta à cobrança. E friso, né? Qualquer cobrança indevida é feito ali o ressarcimento ao consumidor, né? Se houver qualquer tipo de erro, seja algum erro de leitura, seja algum erro cadastral, enfim, tudo isso, né, o consumidor pode estar procurando a concessionária, que o ressarcimento imediatamente. É dado 100% ao consumidor. Então, questionando aqui, o senhor já falou, mas vamos só reforçar. A pessoa pediu qual é o custo do metro cúbico de água em Sorriso. Ele disse que é o João, lá do Jardim Itália, e diz que está havendo diferença de cobrança entre consumidores do mesmo bairro. O valor é para toda a cidade, né? O valor é para toda a cidade. Nós temos faixas de consumo. Então, de 1 a 10 metros cúbicos, é cobrada uma taxa. De 11 a 15 é outra e assim por diante, né? Até chegar no limite. E o valor do metro cúbico? O valor do metro cúbico da faixa de 1 a 10, que é o que eu tenho de cabeça, é R$3,07. O valor do metro cúbico equivaria, no caso, dentro dessas faixas. Exatamente. R$3 e... 0,7, R$3,07. Muito bem. Tá respondido aí, tá, seu João? Agora vai ter que fazer a continha ali, né? Lucas, algo mais que você queira deixar dito pra gente aí? Até quando vai essa troca dos hidrômetros aí? Até que dia vocês pretendem atuar nisso? Tem previsão também ou não? Sim, a atuação prevista é de cerca de 3 meses, tá? Vão ser um total de 5.000 hidrômetros que vão estar sendo trocados no município. Obrigada pela sua vinda. O microfone está sempre à disposição aqui na Sorriso FM, Lucas. Obrigado também aos ouvintes. Ficamos 100% à disposição.